convido a igreja presente de pé. Vamos estar fazendo uma breve oração para Deus estar usando o seu filho como sempre tem usado. Quem está aqui presente, estenda a mão. Quem está aí em casa, ore para que Deus use o servo dele para trazer uma palavra aos nossos corações. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor Jesus, aqui está o teu filho, ó Pai, e tem preparado algo, ó Pai, da tua parte para nossas vidas, Senhor. Que nós possamos nos alimentar com a tua palavra e que o Senhor possa derramar sobre o teu filho discernimento, interpretação e a tua graça sobre a vida dele, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os salve, amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos que estão aqui neste momento, os irmãos que estão em casa acompanhando pela live, eu quero aqui mais uma vez dizer que tudo isso vai passar, que iremos voltar a poder apertar a mão dos irmãos, poder nos abraçar, né, Márcio? Márcio chegou ali, eu fiquei triste e eu tenho certeza que ele também, porque nós, toda vez que nos encontrávamos naquele abraço, e nesse momento é um momento difícil que a gente ainda não pode ter esse contato mais próximo, esse contato mais caloroso, mas em breve tudo isso vai passar, amém? Que possamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo conforme escreveu Mateus, capítulo 15, versículo 21, do 21 ao 28. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 15, versículo do 21 até o 28, essa passagem cuja epígrafe nos remete à passagem da mulher cananeia. Amém? Mateus 15, versículo 21 ao 28. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Versículo 25. Então chegou a ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Repita comigo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E o versículo 28 diz assim: Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Os que estão presentes podem sentar. Já foi orado pelas nossas vidas, pelo pastor Rosenilson. E eu quero aqui convidar os irmãos a, se possível, manter a Bíblia aberta para nós acompanharmos a mensagem do qual muitos nesta mensagem interpretam como sendo que o Senhor Jesus, ele houvesse humilhado aquela mulher, houvesse tratado aquela mulher de uma maneira preconceituosa. Quando procuramos fazer uma comparação dessa passagem com os dias atuais, nós ficamos um pouco confusos, porque o Senhor Jesus, ele fala: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E muitos
interpretam essa passagem como se Jesus estivesse chamando aquela mulher de cachorra, de cadela, e que nos nossos dias atuais seria uma mulher vulgar, uma prostituta. Mas trazendo essa passagem e aplicando no contexto da época, no contexto da cultura judaica da época, nós começamos a entender o quão grandiosa é essa passagem. Irmãos, essa passagem ela é tratada aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus, mas também vemos essa passagem lá no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 24 ao 30. E nós temos que entender o seguinte: essa mulher Ciro-Fenícia porque ela habitava numa província romana chamada Ciro-Fenícia, que englobava toda a parte ali da Fenícia e a parte da Síria, da cidade de Damasco na época, era uma província romana, mas essa mulher, ela era de origem grega. E essa mulher, por ser de origem grega, ela não era da casa de Israel, não era uma israelita, era chamada uma gentil, como os israelitas chamavam aqueles que não eram israelitas. E essa mulher, ela teve esse encontro com Jesus. Na Bíblia nós vemos muitas mulheres que têm uma participação importante. Nós temos o exemplo de Joquebede, nós temos o exemplo de Ruth, nós temos o exemplo de Esther, nós temos o exemplo da profetisa Débora, entre tantas outras. E essa mulher, ela tem um encontro especial com Jesus. Ela tem um encontro do qual Jesus, mais uma vez, ele quebra protocolos. Ele faz o diferente da época. Nós vemos quando Jesus fala com a mulher samaritana ali no poço, que Jesus, ele é um homem que quebra protocolos. Mas nós vamos voltar à passagem e vamos ver o que Jesus quis dizer com isso. Para compreendermos a mensagem implícita, nós temos que entender como os gentios eram tratados pelos israelitas. E temos que entender o que representava cachorro naquela época. Diferentemente dos nossos dias, os cachorros, que hoje em dia são animais domésticos, naquela época a grande maioria deles eram animais selvagens, animais impuros, imundos, considerados imundos pela lei de Moisés. Poucas eram as pessoas que criavam cachorros como animal de estimação. Cachorros viviam vagando, eram animais ferozes, comiam carniça, comiam coisas apodrecidas, e não eram considerados animais puros, muito pelo contrário. E justamente, infelizmente, os judeus, os israelitas, era dessa forma como chamavam os gentios, aqueles que não eram judeus, chamavam de cachorros. E nós vemos na Bíblia que o Senhor Jesus, ele veio primeiramente para ser o Messias enviado para o povo de Israel. O Messias, ele vem, como é afirmado aqui no versículo 24, por isso que eu pedi para você manter sua Bíblia aberta. Versículo 24: e ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E durante toda a Bíblia nós vemos que Jesus, o seu ministério, ele foi prioritariamente para os judeus, para Israel. Não que Jesus não tivesse pregado para gentios, como eu acabei de citar aqui na passagem da mulher samaritana. Jesus também levou a sua palavra, pregou para pessoas, para os gentios. Mas a prioridade de Jesus naquele momento era as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tanto é que logo após a sua morte, logo após a sua ressurreição, ele deixa ordenado que os discípulos fossem e pregassem o Evangelho por todo o mundo. Nós vemos o exemplo de Paulo em suas viagens missionárias. Essa missão de pregar o Evangelho, a palavra de Deus, ao restante do mundo foi dada aos seus discípulos. Mas voltando ao texto, a mulher, ela se humilha diante de Deus, de Cristo. Ela se humilha diante do Mestre. Versículo 25: então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E Jesus diz algo que
como eu disse, parece ser chocante. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Jesus estava dizendo por quê? Que aquela mulher, por ser uma mulher cirofenícia, não ser uma mulher judia, não ser uma mulher filha de Israel, devido ao costume da época de chamar os gentios de cachorros, ele fala, ele usa essas palavras. Mas diferentemente, você observa um detalhe aí, Jesus usa a palavra no diminutivo, cachorrinhos, o que nos traz o sentido de um animal doméstico, o que nós chamamos hoje em dia de pet, não é verdade? E Jesus ele fala: não é justo, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Como eu falei, os gentios eram tratados pelos israelitas como cachorros, que eram considerados animais impuros. Mas aquela mulher ela fez algo diferente. Aquela mulher ela fez algo que mudou aquela situação. Aquela mulher fez algo que tocou o coração do mestre e que pode ter chocado a sociedade da época. E que quando nós trazemos a aplicação dessa passagem para os nossos dias, nós vemos que tantos aí fora que são escanteados, renegados pela sociedade, tratados como impuros, mas Jesus é aquele que transforma. Jesus é aquele que quebra protocolos. Quantos aí fora estão precisando de uma palavra de consolo, alguém que fale do Evangelho para eles? E nós aqui, muitas vezes, quando eu digo nós, eu coloco todos nós na nossa religiosidade, nós e muitos outros pregadores que se põem em púlpito de paletó, gravata, perfume importado, se achando conhecedores da palavra, se achando sabedores da palavra, mas na verdade não conhecem o verdadeiro amor de Cristo. E quando eu digo nós, eu me coloco também, porque não adianta a gente estar aqui pregando com hipocrisia. Se chegar alguém aí embriagado, fedendo, quantos nós será que temos a coragem de ir lá dar um abraço? Não é verdade? E se chegar lá e falar com ele, muitas vezes chegamos com cautela, com cuidado, todo por fora. Eu digo isso porque não adianta a gente ser hipócrita, mas mesmo aquele, porventura cruzar aqueles portões, embriagado, jogado na sarjeta, corroído pela droga, muitas vezes Deus tem um plano de transformação na vida dele. Passamos aqui muitas vezes na beira do canal, ali na frente, meu Tiago. Quantos papudinhos a gente vê ali, entrega a bebida? Será que alguma vez algum de nós já chegou e falou do amor de Cristo para algum daqueles? Será que vemos os moradores de rua e temos a coragem de falar do amor de Cristo para eles? Eu sei que muitas vezes é difícil, né? A barriga dele está apertando de fome, você chegar e entregar uma literatura, muitas vezes ele não sabe ler, muitas vezes ele não quer saber, ele quer comida. Mas se você for fazer uma caridade, uma doação, não entregue só o alimento, entregue o alimento também espiritual. Fale do amor de Cristo para essas pessoas. Essas pessoas que são renegadas pela sociedade, que são entregues no mundo das drogas, entregues no mundo da bebida, que muitas vezes são consideradas pessoas indignas, que muitas vezes são considerados alguém que não seja talvez humano. Mas Deus, Ele olha para cada um deles da mesma forma que olha para mim e para você. Deus não faz acepção de pessoas. E assim como Jesus foi tocado pelas palavras daquela mulher cananeia, que ela chegou com fé, ela chegou com o coração quebrantado, ela chegou cheia de atitude e falou para o mestre: Senhor, socorre-me, Senhor, socorre-me. E muitas vezes essas pessoas estão no mundo, muitas vezes essas pessoas estão lá fora, dizendo a mesma coisa: Senhor, socorre-me, Senhor, socorre-me. E nós parece que estamos com os ouvidos tampados. Parece que estamos com os ouvidos tampados.
Mas ela, ao chegar, Senhor, socorre-me, ela muda a situação. O Senhor, Jesus se compadece. E Jesus diz: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Mas aí essa mulher usa aquelas palavras de Jesus e muda a situação. Como ela foi sábia naquela hora, ela usa aquelas palavras do mestre e reverte a situação em favor dela. Aleluia! E reverte a situação em favor dela. E ela disse, versículo 27: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Ela usou aquela analogia que Jesus usou e reverteu em favor dela. Ela foi sábia, porque enquanto estamos aqui falando do amor de Deus, e quantos estão aí fora parecendo invisíveis aos nossos olhos, mas não são invisíveis aos olhos de Deus. E quando levamos a palavra de Deus a essas pessoas e não nos acomodamos apenas aqui no púlpito, quando não nos acomodamos apenas no nosso conforto, essa palavra que eu estou falando vale para mim também. Eu preciso mudar de atitude, eu preciso fazer diferente. Quando levamos a palavra de amor a essas pessoas, Deus começa a operar. Porque muitas vezes aqueles que estão lá excluídos, invisíveis aos nossos olhos, nos seus corações, eles também dizem: Senhor, socorre-me, Senhor, socorre-me. E muitas vezes precisa de uma atitude, uma mudança de atitude nossa, para poder que o Evangelho de Cristo seja levado a essas pessoas, que essas pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Ainda que para o mundo você seja considerado inferior, renegado, marginalizado, Jesus faz um milagre. Jesus é aquele que muda quadro. Jesus é aquele que muda história. Irmãos, não é palavras vazias, não é palavras jogadas fora. Nós que cremos no mover do Espírito Santo, nós que nos dizemos, quando alguém nos pergunta, batemos no peito e dizemos: eu sou cristão, eu sou cristão, eu sou crente. Mas temos que fazer uma autoavaliação. Será que estamos tendo atitude de crente? Será que estamos tendo atitude de cristão? Porque muitas vezes cansamos de ver testemunhos. Pessoas que eram drogadas, que eram marginalizadas, que hoje em dia pregam o Evangelho, que hoje em dia tiveram as vidas transformadas pelo Senhor Jesus. Pessoas que pareciam verdadeiros farrapos humanos, consumidos pelo álcool, mas que hoje em dia estão lá, o que era jogado nas calçadas, sujo, fedendo a cachaça, hoje em dia estão também paletozinho, gravata, perfumados, porque Deus fez a transformação. Deus faz a transformação. Agora Deus quer ver a minha e a sua atitude, para que Ele possa operar o milagre. Que quando falamos que somos cristãos, meu pastor, possamos verdadeiramente demonstrar, não apenas com palavras, mas com atitudes. Todos nós precisamos de uma mudança. Todos nós precisamos ter uma mudança. Eu preciso ter essa mudança. Eu preciso ter essa mudança. Eu preciso olhar diferente para as pessoas, para aqueles mais necessitados, para aqueles que precisam mais do que eu. Mas quem faz essa transformação é Deus nas nossas vidas. E o milagre ele acontece. Versículo 28. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, sua filha ficou sã. Amém? Essa passagem nos deixa algumas lições. A primeira lição é a lição da determinação.
a determinação. Aquela mulher não se abateu com uma negativa. Aquela mulher ela não desistiu na primeira dificuldade. Ela perseverou. Ela perseverou. E a outra lição, uma das outras lições que essa passagem nos deixa, a lição de humildade. Quando Jesus ele falou que não era bom deitar o pão dos filhos aos cachorrinhos, aquela mulher não se deu por ofendida. Aquela mulher não procurou alterar a voz e repreender o mestre. Não. Antes ela mostrou humildade. Ela disse: até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos senhores. Ela demonstrou humildade. Não se ofendeu por qualquer besteira. É o que muitas vezes falta a nós, cristãos, dentro da igreja. Muitas vezes nos ofendemos com uma besteirinha. Alguém diz algo a nós nos ofendemos, nos entristecemos. E se o pastor disser algo, meu Deus do céu, eu quero logo sair da igreja. Então que possamos ter humildade, que possamos não nos ofender com qualquer coisa. E a outra lição, do qual nós aprendemos nessa passagem, é a lição de fé. Aquela mulher, ela acreditou, ela confiou, ela teve fé. Ela confiou verdadeiramente naquele único que podia resolver o problema dela. Ela não desanimou, ela perseverou e teve fé. Com determinação, perseverança, humildade e fé, podemos alcançar os nossos objetivos. As pessoas não conseguem os seus objetivos muitas vezes porque desistem do primeiro não, na primeira porta fechada, na primeira dificuldade. Aquela mulher cananeia não pensou em desistir. Aquela mulher que aos olhos daquela sociedade era alguém inferior, era chamada, o seu povo era chamado de cachorro. Mas ela não se intimidou. Ela buscou o mestre. Então, dificuldades vão vir. O Senhor Jesus ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, quando ele está dizendo isso, ele não está dizendo que a gente vai só enfrentar coisa boa, não. Vai só enfrentar férias, praia. É mesmo que a gente não está vendo nem para a praia. Mas vamos encontrar obstáculos e dificuldades. Mas humildade, perseverança e fé, nós venceremos esses obstáculos. Que possamos seguir o exemplo daquela mulher cananeia. Quando o Senhor me deu essa palavra, eu disse: meu Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer. Porque essa passagem não é fácil, meu pastor. Não é fácil de você extrair algo dela. Primeiramente, quando a gente lê essa passagem a primeira vez, a gente entende como se Jesus estivesse tratando aquela mulher humilhando-a. Mas não. Jesus, ele estava dentro de um contexto social da época. Mas, mesmo nessa passagem, você vê que o mestre, ele se comoveu. A fé daquela mulher, a perseverança daquela mulher, tocou o coração de Jesus. Que possamos permanecer nessa fé. Que possamos perseverar. E acima de tudo, ter humildade. E procurar enxergar aqueles que para a sociedade são invisíveis. Amém? Deus não faz acepção de pessoas. Que possamos sair da nossa religiosidade, do nosso orgulho muitas vezes, e buscar esses que estão perdidos. Assim como Jesus falou aqui, que ele veio para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vamos nós fazer a missão que nos foi dada pelo próprio Senhor Jesus, buscar essas almas, resgatar essas almas. Amém? Glória a Deus. Eu quero aqui desde já agradecer essa rica oportunidade que foi concedida pelo pastor Marcelo. Dizer para você que está em casa, que Deus abençoe você, sua família, que o Senhor possa estender suas mãos poderosas sobre a tua vida e da tua família.
te dá livramento de todo mal, neste momento difícil para todos nós, que você possa ter prudência, como diz lá no Evangelho de Mateus, sejais prudente como as serpentes, ou seja, que possamos ter fé, sim, mas ser prudentes. Quando for sair, use máscara, lave as mãos, tenha cuidado. Não podemos nos acovardar. Precisamos muitas vezes trabalhar, fazer nossas obrigações, mas também não podemos relaxar nos cuidados. Amém? Deus abençoe e a continuidade do trabalho está com o pastor Rosenilson. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, né, irmãos? Que Deus ministrou em nossas vidas esta noite. Estava ali sentado meditando na pregação que nosso presbítero nos trouxe, com muita responsabilidade. E, irmãos, quando Jesus ele chegou diante daquela mulher, Jesus olhou para o coração dela, para a mulher cananeia. Jesus, sendo onisciente, Deus revelou para ela o coração dela. Deus revelou para ele. E Jesus olhou para aquela mulher e disse: ela tem fé. Eu vou provocar ela para mostrar para os israelitas que uma mulher que não é tida como nada tem muita fé. Jesus ele enxerga o meu e o seu coração. O mundo pode nos rotular, mas Jesus vai chegar em algum momento da nossa vida e vai nos provocar. Jesus viu a fé dela e provocou ela. Não é lícito eu pegar o pão da mesa dos meus filhos e deitar os cachorros. Os discípulos com certeza olhando para Jesus: eu quero ver agora, ela vai dar um baile em Jesus. E ela disse: é verdade, mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Irmãos, aquilo ali não impressionou Jesus. Jesus sabia de tudo já, mas aquilo ali aconteceu para mostrar para o povo judeu que fora de Israel havia pessoas que tinham fé tão grande em Deus que nem Israel foi encontrado. Quando Jesus nos provocar, irmãos, que nós tenhamos a mesma atitude dessa mulher, aceitar que de fato somos nada e que Ele é tudo.